boa noite, amigos e irmãos que estão nos assistindo através do canal Esperança para Viver Sem Medo do Futuro. Mais uma vez, nós estamos aqui, pela graça de Deus, para transmitir a mensagem do Senhor. Nós queremos aí já convidar vocês para fechar os seus olhos, para que nós possamos continuar com a palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o Teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade e misericórdia, de nos conservar a vida. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo continue sendo o pregador aqui, que o Senhor possa dar vida à mensagem e que o Senhor possa abençoar cada ouvinte que está nos ouvindo neste momento e aqueles que vão nos ouvir no futuro. Que o Espírito Santo derrame uma porção dobrada sobre eles. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos aí continuar desafiando a cada um de vocês a transmitir esse conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conhecem, para que assim nós possamos prosseguir levando a mensagem do Senhor. O título da mensagem de hoje é Transformado pela Graça. E o interessante é que nós vamos continuar falando de João, o discípulo amado. Eu quero convidar vocês também para pegar a Bíblia e abrir no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16. É um texto bem conhecido, mas é importante a gente fazer essa leitura. Aqui vem nos contando aqui o subtítulo, A Missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos nós que tivermos a oportunidade de ouvir a mensagem e crer em Jesus como nosso Salvador pessoal, nós vamos também ter a vida eterna. E aqui vem mostrando que João, ele creu em Jesus de tal forma que ele foi transformado pela graça. E a mensagem vem mostrando que qualquer um de nós, independente do tipo de pessoa que eu estou falando, pode ser transformado. Se crer em Jesus e se apegar nas suas palavras e se tornar praticante. Na vida do discípulo João, é exemplificada a verdadeira santificação. Olha que interessante. Durante os anos de sua íntima relação com Cristo, foi ele muitas vezes advertido e admoestado pelo Salvador, e aceitou essas repreensões. Então, nós podemos ver que a vida de João, então, é exemplificada a verdadeira santificação, porque ele era um homem, uma pessoa violenta, vingativa, mas ele creu em Jesus. E durante os anos de sua íntima relação com Cristo, Jesus muitas vezes o advertiu e o admoestou. E graças a Deus que ele aceitou essas repreensões. Então, o meu desejo é que vocês que estão nos ouvindo possam ter íntima relação com Jesus e que vocês possam aceitar as advertências que Cristo nos dá através da sua palavra e que nós possamos aceitá-las e colocar em prática em nossa vida. Quando o caráter do ser divino lhe foi manifestado, João viu suas próprias deficiências e foi feito humilde. Foi feito humilde pela revelação. Dia a dia, em contraste com seu próprio espírito violento, ele observava a ternura,
a longanimidade de Jesus e ouvia-lhe as lições de humildade e paciência. Além de Jesus ser humilde, ele era paciente. E ali João foi aprendendo a cada dia, e assim ele foi moldado. Dia a dia seu coração era atraído para Cristo, até que perdeu de vista o próprio eu no amor pelo Mestre. Está aí um ponto que nós também precisamos. Para alcançar a verdadeira santificação, nós precisamos perder de vista o nosso eu. Tudo é para mim. Nós vivemos num século que nós não gostamos de repartir nada, nem o nosso tempo. Nem o nosso tempo. Então, dia a dia, seu coração era atraído para Cristo, até que perdeu de vista o próprio eu no amor pelo Mestre. Então, nós devemos amar a Cristo de tal maneira que nós devemos perder de vista o nosso eu para poder colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensina. O poder e ternura, a majestade e brandura, o vigor e a paciência que ele via na vida diária do Filho de Deus, encheram-lhe a alma de admiração. Olha que maravilha. João ficou admirado. Ele submeteu seu temperamento ambicioso e vingativo ao modelador poder de Cristo, e o divino amor operou nele a transformação do caráter. E é por isso que eu comecei já explicando, qualquer um de nós podemos ser transformados pela graça de Cristo, mas devemos seguir as orientações da palavra de Deus. Em evidente contraste com a santificação operada na vida de João, está a experiência de seu condiscípulo, Judas. Como João, Judas professava ser discípulo de Cristo, mas possuía apenas uma aparência de piedade. Olha o perigo que nós corremos. Nós estamos aqui falando de João, que se submeteu à disciplina de Cristo, aceitou suas repreensões, e agora nós também estamos falando aqui de Judas, que professava ser um discípulo genuíno de Cristo, mas apenas na aparência. Apenas na aparência e na piedade. Ele não era insensível à beleza do caráter de Cristo. E muitas vezes, ao ouvir as palavras do Salvador, vinha-lhe a convicção, mas ele não humilhava o coração, nem confessava seus pecados. Olha a diferença. João se humilhava diante de Jesus, confessava os seus pecados e aceitava suas admoestações. Mas Judas, ele ouvia as palavras do Salvador, sentia a convicção que devia se arrepender, mas ele não se humilhava o coração, nem confessava seus pecados. Resistindo à divina influência, desonrou o Mestre a quem professava amar. Ao contrário, João guerreou ferozmente contra suas falhas, mas Judas violava a consciência e cedia à tentação, mas cada dia mais se lhe robustecia os hábitos do mal. Então, quanto mais Judas violava sua consciência, lutava contra as influências de Jesus, mais ele se robustecia os seus hábitos para o mal. A prática das verdades que Cristo ensinava não correspondia aos seus desejos e propósitos. Então, todas as práticas que Cristo ensinava não correspondia com os propósitos e os desejos de Judas.
E ele não podia renunciar às suas ideias para receber sabedoria do céu. Em lugar de andar na luz, ele escolheu andar nas trevas. E aí vai uma pergunta para você, meu querido ouvinte. Em qual caminho você e eu vai escolher andar? Na luz ou nas trevas? A luz é contida na vida de Cristo e nas instruções da sua palavra. Nós estamos aí diante de uma escolha. Andar na luz ou andar nas trevas. Que Deus te abençoe ricamente para que você possa escolher andar na luz como João escolheu. Os maus desejos, a cobiça, as paixões vingativas, os pensamentos soturnos e tenebrosos foram acariciados até que Satanás alcançou sobre ele pleno controle. Você que está me ouvindo nesse momento, e eu também, acaricia os desejos da cobiça, das paixões vingativas, dos pensamentos soturnos e violentos e tenebrosos? Se nós acariciamos esses pensamentos, nós devemos ter certeza que Satanás vai alcançar pleno controle sobre nós, como ele alcançou em Judas. Mas que Deus abençoe que cada um de nós possa seguir o exemplo de João, apreciar a paciência, o amor de Cristo e renunciar ao eu, para que o nosso caráter possa ser transformado. João e Judas representam aqueles que professam ser seguidores de Cristo. No mundo hoje e no mundo no passado, existem duas classes de pessoas. Uma classe que representa João, o discípulo amado, e outra classe que representa Judas, que era cristão apenas de aparência e de piedade, mas não aceitava os conselhos de Cristo. Ambos esses discípulos tiveram as mesmas oportunidades de estudar e seguir o divino modelo. Então nós estamos diante aqui de duas escolhas: seguir, aproveitar as oportunidades de estudar e seguir o divino modelo, ou seguir o modelo das trevas, seguir o modelo do inimigo de nossas almas e nos tornarmos escravos de Satanás. Ambos tiveram intimamente ligados a Jesus e experimentaram o mesmo privilégio de ouvir-lhes os ensinos. E nesse ponto aqui, irmãos e amigos, eu quero ressaltar algumas coisas. Ambos possuíam sérios defeitos de caráter. E ambos tiveram acesso à divina graça que transforma o caráter. Ambos possuíam sérios defeitos de caráter. Eu possuo sérios defeitos de caráter. Vocês que estão nos ouvindo nesse momento também possuem sérios defeitos de caráter. Mas, se seguirmos o modelo do Mestre, nós vamos ser transformados pela graça, igual o discípulo amado foi transformado. Eu quero convidar vocês também para poder abrir a Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 7. Aqui me veio uma memória, uma passagem muito interessante. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Traz o título, Os Dois Fundamentos. E olha que interessante. Capítulo 7, 24 a 27. Aqui fala assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós vemos aqui que João edificou a sua casa espiritual sobre a rocha que é Jesus Cristo.
E no versículo 25 continua: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impacto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impacto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui vem mostrando que a nossa casa espiritual, ela tem que estar fundada no fundamento sólido, que é Jesus Cristo. E que nós precisamos desesperadamente de nos desapegarmos do eu, como João se desapegou. Aceitou as orientações do mestre e foi transformado pela sua graça. Mas ao passo que ambos possuíam sérios defeitos de caráter, e ambos tiveram acesso à divina graça que transforma o caráter. Mas ao passo que em humilhação estava aprendendo de Jesus, o outro revelava não ser cumpridor da palavra, mas apenas ouvinte. Morrendo diariamente para o eu e vencendo o pecado, era santificado pela verdade. O outro resistindo ao poder transformador da graça de Cristo e condescendendo com seus desejos egoístas, era levado para a escravidão de Satanás. Condescendendo com os desejos egoístas, ele era levado para a escravidão de Satanás. Agora está diante de nós mais uma escolha. Nós vamos continuar condescendendo com os nossos desejos egoístas? Ou vamos submeter o nosso eu a Cristo? Eis aí uma escolha, uma pergunta para você responder para você mesmo. Uma transformação de caráter como a que se vê na vida de João é sempre o resultado de comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo. Pode haver marcados defeitos na vida de um indivíduo. Contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da divina graça transforma-o e santifica-o, contemplando como num espelho a glória do Senhor. João foi transformado de glória em glória, até alcançar a semelhança daquele a quem ele adorava. Outro desafio: contemplar a Cristo. Contemplar a Cristo constantemente, para que possamos ser transformados. E João continua: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele. 1 João capítulo 3, versículo 3, e 1 João capítulo 2, versículo 6. João ensinava que o cristão precisa ser puro de coração e de vida. Jamais deverá satisfazer-se com uma profissão vazia. E ele salientou mais: como Deus é santo em sua esfera, assim deve o homem caído, mediante a fé em Cristo Jesus, ser santo na sua esfera. Nós não vamos conseguir ser santos como Jesus foi. Porque Jesus estava numa esfera espiritual e nós estamos em outra. Então nós devemos ser santos na nossa esfera. Ter comunhão com Cristo constantemente para ser transformado como João foi transformado. Esta é a vontade de Deus, escreve o apóstolo Paulo em 1 Timóteo.
a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Em todo o seu trato com o seu povo, o objetivo de Deus é a santificação da igreja. Então, em todas as épocas, o objetivo de Deus era a santificação da igreja. Ele os escolheu desde a eternidade para que fossem santos. Deu-lhes seu Filho para morrer por eles, a fim de que pudessem ser santificados pela obediência à verdade. O que nos santifica, irmãos, é a comunhão com Cristo e a obediência à verdade. Despido de toda a mesquinhez do eu. Deles requer trabalho pessoal e pessoal entrega. Nós temos que nos entregar. Nós temos que escolher. Ou viveremos para nós e para o mundo, ou viveremos para Cristo. Deus só pode ser honrado pelos que professam crer nele, quando são conforme a sua imagem e controlados pelo seu Espírito. Deus só pode ser honrado por aqueles que crê nele. E que são conforme a sua imagem, e que são controlados pelo Espírito Santo. Que Deus continue te abençoando, meu irmão e meu amigo, te ajudando a compreender essa mensagem. Então, como testemunhas do Salvador, podem tornar conhecido o que a graça divina fez por eles. A verdadeira santificação vem por meio da operação do Espírito, do princípio do amor. Lá em 1 João 4,16 diz assim: Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus. A vida daquele em cujo coração Cristo habita, revelará a piedade prática. O caráter será purificado, elevado, enobrecido e glorificado. A doutrina pura estará entretecida com as obras de justiça. Os preceitos celestiais misturar-se-ão com as práticas santas. Os que desejam alcançar a bênção da santificação, têm de primeiro aprender o que seja a abnegação. E aonde que eu vou aprender a abnegação? Será que vai ser nesse mundo no século 21? Onde que as influências do mundo, da mídia, as influências do inimigo, constantemente me dizem: olhe para você, não ajude os outros, você é mais importante do que tudo. É nesse século, com esses conselhos que eu vou alcançar? A cruz de Cristo é a coluna central sobre que repousa o peso eterno de glória, muito excelente. Então aqui em Mateus, capítulo 16, no versículo 24, Cristo nos fez um desafio. E ele fala assim: se por acaso alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Abnegação, irmãos e amigos. Nós fomos chamados para servir e não para ser servidos. E vivemos num mundo que somos influenciados a ser servidos. Mas o cristianismo contesta essa mensagem. Cristo declara na palavra de Deus, Ele mesmo disse: eu vim para servir e não para ser servido. E se nós como cristãos desejamos ser cristãos genuínos, nós devemos viver para servir.
Cada um de nós tem uma batalha. E pela graça de Deus, Jesus está disposto a nos ajudar. Que Deus abençoe a vencer essa batalha. E nós vamos fechar aqui com a palavra de oração. Pai santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós queremos glorificar o teu nome pela tua bondade e misericórdia, pela tua paciência, Senhor, para com cada um de nós. Pedimos, ó Pai, uma bênção especial para cada ouvinte, Senhor, que está ouvindo nesse momento, e aqueles que no futuro vão ouvir, que o Espírito Santo possa gravar essa mensagem no coração deles, e que eles possam sentir o desejo de submeter o eu e a mente aos ensinos de Cristo, e que todos nós possamos a cada dia tirar tempo para contemplar a vida de Cristo, para que possamos ser transformados pela graça. Em nome de Jesus, amém. Perdido eu na escuridão, foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sem